Pessoal, as perguntas, né? Eu não sei se a gente vai conseguir responder todas elas, mas caso a gente não consiga responder, nós vamos respondendo depois. Depois a gente vai mandando mensagem, vai tirando todas as dúvidas, né? Para quem não me conhece, eu sou a Claudineia, né? Trabalho com hipnose clínica, tenho a minha clínica ali no ICC, em frente à farmácia Santa Terezinha, no terceiro andar, na sala 301. E eu tô com uma pessoa que vai me ajudar a tirar todas as dúvidas de vocês sobre a hipnose, né? É uma pessoa que tem várias formações, ela dá curso aqui no Brasil e fora do Brasil. A minha formação, na verdade, foi com ele, né? E foi a pessoa que fez eu ficar assim apaixonada pela hipnose, né? Vendo todos os benefícios que ela traz, né? E hoje a clínica Renascer, ela trata muitas coisas com a hipnose, né? Traumas, fobias, medos, muitas coisas que nós vamos falar aqui na live hoje, né? Eu quero apresentar o Valdecir. Ele vai falar um pouco dele, da formação que ele tem, né? E hoje até a gente deu cursos lá na clínica e a gente vai continuar dando cursos até quem tem interesse já fazer um curso de hipnose. É só me chamar no privado ou a gente, né, eu dou o contato do Valdecir e a gente vai dando cursos até pessoas que ela, às vezes ela quer se tratar sozinha, ela não precisa ir lá no terapeuta. E ela pode ter o curso da hipnose e estar fazendo uma auto-hipnose e se tratando, né? Então, boa noite, Valdecir. Boa noite, tudo bem? Não sei se o pessoal está ouvindo aí bem ou não, né? Vão colocando aí, gente. Tá saindo bem a imagem? Como que tá o som? Mas o meu nome é Valdecir, não sei se tu vai deixar gravado a live ou não, né? Eu trabalho com hipnose já há muito tempo, hipnose clínica e terapêutica, toda a parte de hipnose conversacional, hipnose clássica, como é chamado, né? Também a hipnose mais mística, a hipnose não verbal, onde tem a gênese da hipnose, né? Que tem poucas pessoas que trabalham com essa questão da hipnose não verbal, né? Então, tem pessoas que têm medo, tem pessoas que, enfim, acham que fornece algum tipo de perigo. Então, justamente, nós vamos explicar, né, os perigos, o que acontece, o que não acontece, se é que existe algum perigo ou não. A minha formação na área de hipnose, eu tenho muitos cursos, né, que eu fiz no Brasil e no exterior. Eu também tenho pós-graduação em neurociência, pós-graduação em ciência das religiões, né, pós aí também em neurociência e física da consciência, em neuropsicologia, então tem bastante coisas aí, né, para se conversar da hipnose. Não tem como falar de hipnose hoje sem falar da parte científica, né? A hipnose é uma ciência. A hipnose, ela é muito utilizada há muito tempo também dentro de religiões, né? Então a hipnose nada mais é do que foco em concentração. A pessoa que tem foco e concentração, né, a pessoa consegue entrar no que é dito um transe. O transe nada mais é do que aquilo que, quando você assiste um filme, por mais que você saiba que aquele filme são atores, naquele filme tudo que está ali, né, nada é verdade, mas você chora, você se emociona, você se assusta às vezes num filme, né? Por que que acontece isso? Porque você está focado e concentrado no filme. Quando você lê um livro, né, que você começa a imaginar, entra na viagem dessa leitura, nada mais é do que um transe. Você entrou em transe, você está super focado e concentrado. Então, Valdecir, isso é hipnose, gente. Às É, vezes isso as é pessoas têm hipnose. muito medo da hipnose, e a hipnose é um estado de relaxamento em que a gente entra num transe e a gente começa a tratar muitos traumas,
coisas, ansiedade, depressão, coisas que incomodam e que não deixam a gente viver o nosso dia a dia, né? Por exemplo, uma ansiedade, né? A ansiedade, ela é um mal comum hoje em dia, né? E o que que é a ansiedade? A ansiedade nada mais é do que um sintoma, né? Um sintoma que ele está aí, por incrível que pareça, para te defender, para te proteger, né? E essa ansiedade, assim como um trauma, né? Ele existe, ele vai ter um sintoma que vai estar aí para defender. É um mecanismo de defesa do próprio organismo, né? Só que com o passar do tempo, o ser humano aí ele acaba devido ao dia a dia, devido à pandemia, por exemplo, ficar em casa, a pessoa não sabe trabalhar isso, não sabe lidar com isso ainda. Aí o simples fato de você, como que você recebeu essa notícia, ou como que você, quando você começa a imaginar alguma coisa, ou seja, você se preocupa com alguma coisa que está para acontecer e ela ainda não aconteceu. Essa preocupação, né, o fato de você ficar alimentando isso, vai gerar uma expectativa, vai gerar o que uma ansiedade. Então, você se preocupa por algo que não aconteceu. E quando isso acontece, que você começa a se preocupar e começa a pensar demais nisso, lá no teu cérebro tem um dispositivo, né, um mecanismo que é chamado amígdala, né? Não a amígdala que nós da garganta, que é o que a gente chama de amígdala aqui, na verdade o nome é palatinas gustativas. A amígdala é uma região do cérebro que é responsável pelas emoções. Então, quando você começa a alimentar um pensamento de algo que não aconteceu, por exemplo, uma prova que você tem que fazer, um trabalho que você tem que fazer, essa amígdala, ela dispara um mecanismo para te proteger, chamado luta e fuga, né? Ou seja, você vai enfrentar isso ou você vai fugir disso. E esse mecanismo é adrenalina, é cortisol, né? É um açúcar que libera no sangue, na corrente sanguínea. Então, isso tudo começa a fugir do teu controle. E isso pode evoluir para uma ansiedade generalizada, uma síndrome do pânico também. Então, é isso tudo que acontece dentro do nosso simples pensamento. Né? Um pensamento tanto do futuro, algo que não aconteceu, como um pensamento do passado, do algo que já aconteceu e que você fica relembrando disso. Né? Mas a função da ansiedade ela é te proteger, proteger você passar por um trauma novamente na vida. E na hipnose é muito fácil resolver a ansiedade, né, professor? Porque É bem, é bem você simples. zerando a ansiedade quando você está num transe, ela não vai mais voltar lá, digamos, de 0 a 10 hoje, que a gente sempre diz, né? Quanto está a tua ansiedade agora? E você zera ela numa hipnose, ela não vai mais voltar lá no 10, ela vai voltar, digamos assim, no 1. Que é normal a gente ser ansioso, né? Essa parte da ansiedade, né? A Do dia a ansiedade, dia. isso, a ansiedade ela tem que existir, né? A ansiedade faz parte do mecanismo do teu organismo. Por exemplo, é a ansiedade que faz você acordar pela manhã, né? Então, a ansiedade, ela não é ruim, ela é boa, desde que você Consiga consiga, né, controlar, né? a controlar a ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. Qual que é os benefícios da hipnose, por exemplo? A hipnose, ela, digamos assim, vamos comparar a hipnose com um, qualquer objeto que você compra, né? Tudo que você compra hoje vem um manual de funcionamento. E o ser humano nasce e você, né, nós, qualquer pessoa, nós muitas vezes não sabemos lidar com nós mesmos. Então a hipnose seria o manual de funcionamento seu, teu, meu, de qualquer pessoa. Então, quando você conhece a hipnose, você começa a entender como que você funciona, como que é processado as informações dentro de você, como que acontece um registro de uma memória, de um trauma, e como que você, né, através da auto-hipnose, que toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, quando você aprende
esses mecanismos, você simplesmente entra no seu manual de funcionamento e a partir disso você consegue fazer um controle das suas emoções, dos seus padrões emocionais, né? E você consegue, enfim, resolver muita coisa, você consegue ressignificar um trauma, você consegue dissociar um trauma, uma fobia, né? É por aí que É. funciona. E isso acontece bastante quando a gente entra num trauma, da gente fazer uma regressão para. A regressão é uma forma comum, né, dentro da hipnose de resolver um trauma. É uma forma comum, porque quando você faz uma regressão, e o que é regressão? Regressão não é deixar o corpo, regressão não é nada espiritual, não pertence a uma religião, enfim. Regressão é se eu pedir para você, por exemplo, o que que você almoçou ontem, você lembra? Você simplesmente acessou uma memória de algo que já aconteceu. Você fez uma regressão, um resgate, de uma lembrança. Então, a regressão na hipnose seria acessarmos memórias, né? E, então, nessas memórias, alguma delas estão ali os traumas, algo que aconteceu na tua vida, né? E esse trauma que aconteceu, né, gerou um sintoma que hoje acontece para evitar você passar por esse trauma novamente, né? Por exemplo, uma pessoa que às vezes foi, digamos assim, ridicularizada na escola, essa é uma pessoa que vai se fechar, se retrair, né? E ela vai ter um sintoma, um mecanismo de defesa que vai muitas vezes evitar com que ela fale em público, que ela se exponha, faça uma apresentação, algo do tipo, né? E esse sintoma vai fazer com que ela evite passar por isso, porque, né, para evitar ela sofrer isso novamente, mesmo que, né, que isso não vá acontecer, mas é um sintoma e isso pode ser prejudicial. Então, a hipnose, nós voltamos lá nessa lembrança, nós ressignificamos essa lembrança e nós dissociamos esse sintoma para que a pessoa consiga, enfim, ter uma vida normal, né, e deixar isso para trás. Dizer para essa lembrança que isso não incomoda mais, que isso não é um impeditivo, né? Então isso seria uma forma de regressão utilizando a ferramenta da hipnose, né? Que a hipnose em si não é uma terapia, a hipnose é uma ferramenta que proporciona acessar, né, digamos assim, o inconsciente, o subconsciente, né, que na verdade subconsciente e inconsciente, né, são metáforas. Dentro do nosso cérebro não existe o inconsciente, o consciente, enfim, são metáforas utilizadas na hipnoterapia para explicar o funcionamento, né, para explicar o software, né, que roda no nosso hardware, nosso cérebro, né? É muito medos assim que eu vejo lá na clínica, as pessoas elas têm muito medo da hipnose, porque elas acham assim que vão dormir, não vão acordar, e não tem nada disso, porque quando você entra num transe, você fica totalmente consciente, né? E o terapeuta ali vai aplicando as técnicas, né, da hipnose, e a pessoa vai se livrando de tudo isso, né? E ela Isso. sai ali já muito aliviada. Lá na clínica eu trabalho com 3 sessões. Lógico que varia muito de pessoas, às vezes elas precisam um pouco mais, às vezes já na primeira já libera tudo, né? Que o professor já sai muito, muito bem de lá, né? Então, por isso que eu sempre sou apaixonada pela hipnose. Eu queria esclarecer muito isso para as pessoas, dizer que não tenham medo de fazer, pode ser com outro profissional, e a gente quer esclarecer muito essa parte, né, da hipnose. Né? Vamos falar do que nós conseguimos tratar com a hipnose. Essa é uma pergunta bem ampla, tá? Eu vou fazer um resumo aqui. O que que você consegue tratar com a hipnose? Você consegue tratar praticamente tudo, né? O que você adquiriu desde que você nasceu. E muitas coisas assim, até antes mesmo, que problemas que não são seus, que você acaba achando que é culpa sua, enfim, achando que você não merece tal coisa por um acontecimento de terceiros. Tudo que você não nasceu com o problema, você consegue resolver com a hipnose.
e falo até muitos problemas físicos, tá? Tudo que é problema, muitos problemas físicos são hoje desencadeados por padrões emocionais, por estados emocionais, por problemas psicossomáticos, né? Tudo que você vai somatizando, tudo que você vai guardando e vai somente guardando lá dentro, né? E os teus sintomas eles vão te protegendo e você vai guardando sempre cada vez mais e chega a um limite. E quando chegou nesse limite, né, o teu pensamento, o teu cérebro, ele vai tomar uma atitude um pouco mais trágica. Ele vai começar a até se for necessário para fazer você mudar o teu padrão comportamental, né? Até um castigo físico, digamos assim, que você vai ter que enfrentar aí, porque ele vai querer te proteger. Se ele não consegue através dos sintomas, ele vai começar com algo mais pesado, né? E muitas vezes a psicossomática é causa das doenças autoimunes. E doenças autoimunes, a gente sabe que tem muitas doenças autoimunes, né? E essas doenças autoimunes podem ocasionar outras e vai somando, somando. Então, o teu estado emocional, o teu fator psicológico, ele é muito poderoso, né? Até no teu estado físico, no teu fisiológico, no teu corpo mesmo, vai influenciar diretamente, né? Praticamente 95% É, de todas as patologias. isso é. E a hipnose é segura? A hipnose é 100% segura, tá? A prática da hipnose, a utilização da ferramenta da hipnose é 100% segura, porque a pessoa entra em transe praticamente a cada 90 minutos. Todo ser humano entra em transe. Então todo ser humano já nasce, né, com essa predisposição do transe, né? Então a hipnose é segura, nada mais é que uma terceira pessoa, né, um hipnotista, auxiliando a pessoa a fazer uma auto-hipnose, entrando em transe e auxiliando ela, porque ela sozinha não vai conseguir, né, encontrar esses traumas, essas lembranças. Então o profissional faz esse link, ele vai guiar a pessoa, né, Vai ajudar, né? vai ajudar a pessoa nesse processo. Né? Lembrando, gente, que todas as perguntas que eu estou fazendo aqui são as perguntas que as pessoas fazem lá no consultório, né? Às vezes me mandam mensagem e tal. Então, isso a gente está hoje falando sobre isso para que as pessoas não tenham medo da hipnose, gente. É uma coisa que é muito natural, né? Você não usa nenhum tipo de medicação. Às vezes as pessoas usam 5, 6, 10 remédios e tem medo da hipnose. É, pessoas que usam medicamento para dormir, ansiolítico, enfim, né? A hipnose é uma ferramenta muito poderosa para te libertar disso, né? Não só disso, mas de tantas outras patologias aí. Uhum. Às vezes também tem muitas perguntas assim, mas que idade que eu posso, né, levar meu filho lá? A gente sempre fala que é com 8 anos, né? A partir de 8 anos já dá para trabalhar com a hipnoterapia, porque até os 8 ele está em processo de formação, de aprendizado, né? Então, a partir dos 8 anos já pode utilizar a hipnose, né? Sem problema nenhum. Uhum. E a partir daí não tem limite. Crianças com autismo, algum tipo, nesse caso, podemos trabalhar muito com a hipnose. É, Só que com a hipnose pode. não verbal. Até tu pode trabalhar com a hipnose verbal, porém você tem que ter uma dedicação maior, porque a hipnose ela é você entrar no mundo, né, da pessoa que você está atendendo. E o caso do autismo ele tem um agravante, digamos assim, né, porque você tem que se dedicar um pouco mais para ele. E daí uma sugestão interessante é a hipnose não verbal. A hipnose não verbal você não corre o risco de contaminar as metáforas do dia a dia dessa criança, você não corre o risco, digamos assim, de falar alguma coisa que ela não vai gostar, né? Já
próprio nome diz, não verbal é uma hipnose que você não precisa falar, não existe uma comunicação. A comunicação, o tratamento e a terapia na hipnose não verbal, ela acontece por linguagem semiótica. A linguagem semiótica é a linguagem aquela do bebê quando ele nasce, que é com gestos, que é com toque, né? Que o nosso próprio corpo, toda a nossa pele é o nosso maior neurotransmissor. Então tem várias técnicas e toques que se usa na hipnose não verbal e nada mais é do que estímulos, né, sensoriais, visão, o tato, o olfato, o paladar, a audição. Então, através de estímulos sensoriais, a pessoa vai ser induzida a entrar em transe e o tratamento também é através de estímulos sensoriais e de uma linguagem semiótica, uma linguagem do inconsciente. Até hoje, no curso lá que a gente, né, fez lá, tem uma mãe com uma criança com autismo, né? E ela até fez o curso para tratar o próprio filho. Para tratar o próprio filho. Inclusive, ela utiliza, hoje eu estava comentando, que ela utiliza muito a lavanda francesa. A lavanda francesa é utilizado, né, na aromaterapia e a lavanda francesa produz um relaxamento. É, nada mais é do que algo natural, né? E uma essência, um óleo natural que, sabendo utilizar ele, ele tem propriedades terapêuticas de acalmar, de relaxar. E é algo que ela utiliza e tem resultados muito positivos, né? Para acalmar essa pessoa, esse filho dela, né? Né? E lá na clínica a gente quer trabalhar muito o autismo, assim. O toque de Charcot, que é o que a hipnose não verbal, a gente está se especializando muito, né, para trabalhar com as crianças assim. Crianças com paralisia. Como que funciona a hipnose na paralisia? Tipo, a criança tem o braço, por exemplo, lá, ela não mexe. Tem que analisar o quadro, né? Do que aconteceu que tem essa paralisia, da onde que veio essa paralisia, né? Aconteceu em que época, como que tá. Então você tem que pegar, porque hoje, dentro da neurociência, a gente sabe que nós conseguimos, né? O nosso cérebro ele está sempre criando novas conexões, novas redes neurológicas. Então, sempre quando a pessoa é exposta a algo novo, algo, né, diferente do dia a dia, é criada uma nova conexão. E se você souber trabalhar essa nova conexão, você vai fortalecendo ela e você consegue, né, em muitos casos, dependendo, né, o que aconteceu com essa pessoa, dependendo, você vai ter que fazer uma análise disso, talvez você vai ter que entender exatamente o que está acontecendo com ela para ver a necessidade e a possibilidade através da hipnose e de uma talvez fisioterapia junto com isso, né, criar uma nova conexão através de Um estímulos novo e caminho, né? novo caminho, né? Se o problema é uma conexão e não no membro, você consegue, né, criar uma nova conexão aí para procurar recuperar essa pessoa, recuperar o movimento, né? É. Como eu disse, tem que analisar caso por caso E às para ver vezes isso. também não é só a criança em si ser tratada, a mãe também, Também, né? a mãe Porque também. essa criança ela vem trazendo muitas coisas lá da mãe, lá de trás da mãe, né? Então isso também a gente trata junto, é um conjunto, É um né? conjunto. Lógico que às E vezes não precisa ser tratado, mas maioria dos casos sim, né? isso. E sempre que envolve ah, algo com um membro, o que paralisou, o que restringiu um movimento por algum motivo, e quando esse dano é cerebral, tá? E não só físico, a neuroplasticidade, qualquer um pode digitar aí no YouTube, né, ou procurar aí no Google, neuroplasticidade, vai falar justamente, né, de promover um ambiente rico e através desse ambiente rico, uma exposição, né, você consegue criar estímulos para provocar, né, com que o cérebro ele crie uma nova conexão para, digamos assim, criar a tendência a recuperar o movimento. Gente, isso é muito legal, essa parte. Eu acho assim que eu vejo assim às vezes as mães, né, com um problema desse
E às vezes é mais simples, né, para né? se resolver da hipnose. E é uma coisa mais fácil de se trabalhar. Isso, a própria história de Milton Erickson, que foi um grande hipnotista, e aconselho procurarem aí também, porque falar de Milton Erickson, nós íamos ficar um dia falando de Milton É, Erickson. Milton Erickson, ele teve poliomielite, ele era cadeirante, né? E ele superou esse quadro aí. Ele não se curou da poliomielite, mas ele simplesmente teve uma vida normal, né? Ele teve uma vida em que ele estudou, enfim, e foi para frente e teve uma vida completamente normal. Teve o controle total da dor, né? Enfim, o nosso cérebro ele é capaz de muita coisa. Nós que tendemos a limitar essa capacidade. é verdade. Na hipnose nós conseguimos tratar também vícios, né? O vícios é fácil, né, professor, de tirar esse vício, talvez até colocar lá, tipo, a pessoa fuma, vamos lá, colocar uma maçã para ele, né? E ele se livrar daquele vício do cigarro, por exemplo. Tem o vício, né, a dependência lá para o cérebro, a pessoa que é dependente de, enfim, diversos cigarro, álcool, droga, enfim, não importa se é maconha, cocaína, ou a pessoa que come, tem compulsão alimentar, a pessoa que é viciada no videogame, lá para o cérebro o vício é o mesmo. Ele trabalha com a expectativa, ele usa a ansiedade para, né, fazer você utilizar novamente aquilo devido à expectativa. Então, quando você se dá por conta, né, você já está fazendo aquilo de novo. E por mais que você lute com isso, ele libera aí dopamina, que é, né, e a dopamina vai te gerar uma ansiedade muito grande e você vai começar a pensar, né, nisso, né, no álcool, no cigarro e até você não, né, não consumir isso de novo, vai gerar uma ansiedade muito enorme que você quase não vai ter o controle. Quando você vê, você vai estar utilizando de novo. Então, a hipnose você entra lá e você consegue, Fazer né, uma troca. fazer uma troca, trocar, né, essa expectativa, trocar isso por outra coisa. Só que não é assim chegar lá e estalar os dedos, né? Tem um trabalho que tem que fazer em cima disso, mas é sim, é possível e é muito rápido e muito eficaz trabalhar o vício, né? Substituir esse vício por outra coisa, mudar a expectativa, né? Se trabalha muito com dor e prazer aí quando se trabalha com essa questão da dependência por um vício. Sim. Até tem pessoas aí que já fizeram hipnose, se quiserem comentar, gente, fique à vontade, né? Comenta a sua experiência, né? Quando foi lá na clínica, fez a primeira sessão, qual que foi os resultados e tal. Pode ficar à vontade para falar, tá? Uma coisa que as pessoas falam muito vidas passadas na hipnose. E tem medo das vidas passadas, né? Vidas passadas, aí a gente vai cair numa crença. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que acreditam. Isso é a crença de cada um, tá? Vamos falar aí sem envolver crenças. Vidas passadas é comum você fazer um trabalho de regressão e a pessoa acessar memórias que não são, digamos assim, dessa vida, são lá de muitos anos atrás. E a pessoa relata isso tudo sendo muito real, né? Então, eu não tenho como afirmar, a gente não pode dizer aí na hipnose que existe vida passada, que não existe, é uma crença de cada um. Agora, que acontece muito disso, acontece. Então, a gente procura dizer que pode ser, tá? Que a nossa mente ela cria essas situações, ela cria esses ambientes, justamente para através disso ela cria uma metáfora para utilizar essa questão para simplesmente mandar embora um trauma. E ela vai fazer isso da melhor maneira que ela encontrar. Se ela precisar criar uma situação de uma vida passada, simplesmente ela vai criar para mandar, né? Essa para dissociar e para ressignificar algo dela.
tem pessoas que acreditam, tem pessoas que acreditam nessa explicação. Enfim, o que importa é a pessoa resolver o problema dela e sair de lá bem, Bem, né? A é. gente não tem como afirmar que existe o que não existe. É uma questão mais de crença e de religião, né? Mas é possível sim e é muito comum de acontecer, né? Regressão de vidas passadas na hipnose. Uhum. Eu gosto muito de regressão de vidas passadas, né? Gosto muito também de fazer e tal. Mas isso sempre tem, eu sempre pergunto, né, nos meus atendimentos, você quer entrar numa vida passada? Porque às vezes a pessoa não quer. E ela nem Né? vai entrar. Se ela não quer, ela não Ah, vai vamos entrar, bloquear, ela não né? entra. Então eu sempre pergunto antes e tal, e a gente sempre trabalha muito lá atrás também, né? Perca de peso, que é uma coisa assim que a hipnose trabalha muito, né? A Sim. perca de peso. E é uma coisa show assim na hipnose. O pessoal comenta muito balão hipnótico, balão gástrico, né? O balão pela hipnose, enfim. O que que acontece? Antes de se instalar um balão, digamos assim, para controle de peso, né? Nós temos que fazer o quê? Entender o motivo que leva a pessoa a comer demais, o porquê que ela tá assim, por que ela chegou nesse peso, né? Então a gente vai ter que fazer um trabalho primeiro de pesquisa, né, para ver o porquê que ela come e o que que leva, qual que é o padrão emocional, o que que ela sente quando ela está comendo, qual a necessidade, o que, que passa na cabeça dela. Né? Depois disso, você fazer um trabalho de ressignificação, de dissociação disso tudo, né? Isso tudo está linkado a dor e prazer e a traumas. A pessoa às vezes come porque ela se sente melhor, assim como um fumante fuma e o cigarro dá prazer para ele, né? Não seria diferente disso. Então, é feito todo esse trabalho e depois sim, para acelerar o processo de perda de peso, é instalado um balão psicológico lá nessa pessoa, é feito, claro, todos os testes para o psicológico aceitar esse balão e vamos assim restringir a capacidade de alimentação dela, a capacidade do estômago dela em 20%. E a partir disso ela vai comer um pouquinho, vai se sentir cheia, saciada, né? E vai ter um controle ali da fome também, para ela não ficar com fome. Porque, do contrário disso, quando se trabalha somente com dor, quando se corta uma alimentação da pessoa, a tendência dela é ficar nervosa, é ficar, né, pavio curto, como dizem, e ela vai ficar muito fora, assim, do padrão emocional dela. Então, não se deve trabalhar nada que seja pela dor, ou seja, tem que se trabalhar com prazer. Então, tem que dar um motivo para essa pessoa também, o porquê que ela vai perder peso. Por que ela quer perder peso? É por causa da saúde, é por estética, enfim, né? Sim. Então é trabalhado todo se Geralmente, antes e quando se depois. trabalha já a ansiedade, ela já tira 50%, Né, né? já é Já, justamente. porque é a Porque é, ansiedade que ela te é leva a a você, ansiedade e a expectativa. O sim, cérebro ele trabalha com expectativa. Ele trabalha por recompensa, né? Então, eu como um bolo, né? O que que esse bolo, qual é a sensação que ele causou em mim? Pô, é uma sensação boa, é açúcar, aliviou, eu estava mal, comi um bolo, fiquei de boa. Então, o cérebro vai querer sempre essa expectativa, ele vai gerar uma expectativa e ele vai querer essa sensação boa, né? Só que o segundo bolo, ele não é, né, não vai fazer o mesmo efeito que o primeiro. Talvez tu vai ter que comer um pouquinho mais, porque o teu corpo ele está acostumado com aquela quantidade já. Então ele vai querer sempre um pouquinho a mais, e quando vê, você está aí dependente de comer o dito bolo. e por que a gente inicia a dieta, por exemplo, e começa ali e já acaba, né? É como se você tivesse com a bateria cheia e ela vai descarregando e você já começa a comer de novo. Porque quando você faz uma dieta assim por conta ou você faz, né, decide que vai emagrecer, o que que acontece? Você tomou uma decisão. E provavelmente, vou dar um exemplo que nem hoje é sábado. Você decide hoje que você vai emagrecer, que vai perder peso, começar a dieta. Lá no cérebro ele entende isso como dor. Dieta é uma dor. Ou seja, eu vou parar de ter um prazer com, né? Vou deixar de comer tanta coisa que eu gosto. Então ele vai jogar com você. Ele vai dizer assim: começa segunda, né? Vamos adiar essa dor. E até segunda você come tudo que você puder.
porque você vai se encher de prazer. Então, come sorvete, come o que você quiser. Então, você vai começar a ser enganado já na decisão. É como uma bateria, você está trabalhando a sua força de vontade. E a sua força de vontade é uma bateria, só que essa bateria é alimentada pelo teu, por uma programação que tem lá no teu emocional, lá dentro, né? E quando você começa essa dieta, você vai perceber que você vai sentir o cheiro de comida de longe, você vai ver imagens do que você gosta de comer, você vai ver pessoas comendo aquilo que você gostava de comer, ou seja, você vai receber uma provocação muito mais grande, porque você vai estar focado nisso. E o que que acontece que o teu cérebro logo logo ele vai fazer você sofrer tanto com isso que você não vai conseguir. E quando você menos espera, né, já foi a tua dieta e você não vai conseguir só com a força de vontade. É como uma bateria, você decidiu, ela está cheia. Ela só tende, né, Ah, é, a diminuir, a perder a carga. Então você vai ter que estar sempre carregando essa bateria. Do contrário, você não vai conseguir manter. sim. E na hipnose, a gente já começa a trabalhar isso para a pessoa ela não ter essas recaídas, Ela não né? tem isso aí. Trabalhar alimentos, né? Porque às vezes ela tem, tipo assim, ah, mas eu não como muito, né? Mas eu como lá o chocolate, o bolo, né? É isso que eu como mais. A gente trabalha esses alimentos na hipnose para que ela simplesmente. Trabalha esses alimentos, coloca alimentação mais saudável. Até tem pessoas que podem trazer aí uma dieta do nutricionista, é colocada essa dieta como uma bula de um remédio lá dentro na programação dela para que ela não saia dessa dieta e para que seja gostosa essa dieta, né? Você tem que trabalhar dor e prazer. Então, quando você entra lá dentro, você consegue dizer, né, dar um sabor diferente, fazer a pessoa gostar mais disso ou daquilo. E também tem um cuidado aí nessa parte do balão, né? Você também tem que ver se a pessoa não tem uma doença autoimune, por exemplo, a tireoide, Tireoide. o hipo ou hipertiroidismo, né? A deficiência no hormônio, aí a tireoide pode parar aí de trabalhar e a hipófise lá do cérebro, lá para compensar isso, ela vai começar a produzir em excesso o hormônio. E não é que a pessoa vai engordar, né? Quando a tireoide para, a hipófise tenta compensar, mas a pessoa vai desenvolver um colesterol, por exemplo, e mas eu não sei porque eu tenho, não estou comendo e tenho colesterol. Doença autoimune, tireoide. E quando a tireoide está produzindo demais, a pessoa, mesmo que ela não come, ela vai engordar, né, sem saber porque está engordando. Então também tem que ver aí o TSH aí como que tá e trabalhar essa parte da imunidade ou você vai ter que tomar um remédio para o resto da vida. Creio que é mais fácil trabalhar essa questão da doença autoimune, né? Né? Tem alguma pergunta? A gente não tá vendo as perguntas aqui, né? A gente tá falando, É, a gente se empolga na. Qual que é a pergunta aí? Nosso auxiliar aqui. Mas é isso, gente. Também é uma questão que eu queria falar, que a pessoa vai lá e diz, eu quero pôr o balão, quantos quilos eu vou perder, né? Às vezes não é assim, que nem o professor falou, nós temos que trabalhar isso antes. Às vezes a pessoa ela perde 2, 4 quilos, às vezes ali em 15 dias, né? E aí às vezes ela pode estabelecer ali, né? Porque a gente trabalha, eu pelo menos começo, toda semana eu trabalho com a pessoa, né? Para ela ir desenvolvendo, trabalho primeiro toda semana, depois a cada 15 dias, depois um mês, e ela vai agindo ali conforme a gente vai trabalhando, né? e o bom é que perdeu não volta mais. Isso. É feito um trabalho que o que foi não volta, né? Não tem esse perigo aí. Ó, tem uma pergunta aqui. O que é exatamente a matriz acessada no Charcot? Primeiro tem que entender o que é Charcot. Né? Charcot é uma técnica de indução de hipnose não verbal. Para vocês entenderem o que é o Charcot, muito utilizado nas igrejas protestantes, é aquele toque que o pastor dá na testa da pessoa e a pessoa cai. Aquilo ali nada mais é que
toque de Charcot é uma técnica utilizada, né, nas igrejas, mas nada mais é do que utilizada, é uma técnica da hipnose. Charcot foi um médico psiquiatra, ele trabalhou lá no Hospital Salpêtrière, enfim, ele recuperou muitas pessoas que eram ditas como loucas, né? E na verdade ele utilizava essa técnica porque elas não conseguiam se concentrar, elas não conseguiam ficar imaginando coisas para entrar na hipnose através, né, de uma concentração. Então ele desenvolveu esse toque e ficou popular aí, muito utilizado aí. Então esse toque, quando a pessoa entra com um toque, nada mais é do que um estímulo, né, sensorial, a pessoa ela desliga os seus sentidos, né? Os nossos 5 sentidos eles acabam se desligando. E nesse processo, nesse momento, a pessoa pode acessar aí uma matriz. Aí tem arquétipos que sustentam matrizes. Nós teríamos que explicar o que é arquétipo, o que é matriz, enfim, toda essa questão aí para dar uma explicação bem direta. Mas matrizes é tudo aquilo que é feito por repetição. Tudo que você faz por repetição acaba criando uma matriz. E o que sustenta essa matriz, esse padrão emocional, né, para essa matriz rodar, tem um arquétipo por trás disso. E arquétipo, o que é um arquétipo? O arquétipo digamos assim, o arquétipo do divino, né? Eu não acredito em Deus, mas eu acredito no Maomé, eu acredito numa energia, ou seja, tu acredita em alguma coisa, né? Então, o arquétipo do bem e do mal, tu sabe que existe o bem e sabe que existe o mal. Cada um vai dar uma definição, cada um vai usar um amuleto para isso, né? Não importa o nome que você usar, mas existe aí um arquétipo do bem e do mal. E esses arquétipos sustentam essas matrizes, né? Então, quando a gente acessa uma matriz pelo toque de Charcot, né, ou por tantas outras técnicas, nada mais é do que estar acessando um padrão emocional. E pode ser que isso é uma matriz, não só tua, mas uma matriz que está vindo lá geneticamente do avô, do tataravô, do bisavô, enfim, né, que vai passando. É muito comum acessar a matriz até numa regressão, por exemplo. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Se a criança tiver acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, como conciliar com a hipnose clínica? A hipnose é uma ferramenta, né? O próprio psicólogo hoje ele pode utilizar a hipnose, né? A hipnose ela tá, o Conselho de Psicologia autoriza o psicólogo a utilizar a hipnose. Ela é uma ferramenta que ela tá no SUS. A medicina utiliza a hipnose. A hipnose é muito utilizada para fazer anestesia, inclusive, né? É apenas uma ferramenta. Então, não interfere em nada a pessoa, né? Fazer um tratamento médico, por exemplo, tratar ali o câncer e utilizar a hipnose como um auxílio nesse tratamento, né? Cortar os efeitos colaterais, acelerar o processo de melhora. Assim, a mesma coisa, a pessoa que faz um tratamento psicológico pode utilizar a hipnose para complementar, né? O que acontece, na minha opinião, vai acelerar o processo aí, né? Talvez o que você levaria muito tempo, você consegue na hipnose resolver rapidamente. Outra pergunta: posso ficar com meu filho durante a sessão? Lógico que pode. Lógico, toda a pessoa menor de 18 anos tem que ficar a mãe ou o pai ou um responsável junto ali, né? Uhum. Lógico, desde que também ela queira, né? Porque às vezes ela pode entrar em alguma coisa que ela não queira falar perto da mãe, perto do pai. Pode acontecer isso, né? Mas daí tem como você, nesse caso, fazer uma intervenção aí para que resolver isso de uma forma que ela não precise falar, apenas imaginando, Imaginando. né? A hipnose é algo que tu não precisa falar, não precisa contar os teus segredos. Apenas se você imaginar, né? Ah, imagina o que te incomoda. Você imaginou? Balança a cabeça assim, eu imaginei. Imaginou, você consegue resolver, né? Porque, como eu disse, nós temos uns filtros aí. Então, esses filtros, alguns chamam de fator crítico, enfim. Então, isso é o que, quando nós conversamos no dia a dia, nós usamos o nosso consciente somente, né? E todos os traumas, todos os problemas nossos, eles estão no subconsciente, é um pouco mais profundo. E entre o consciente e o subconsciente existe uma proteção
que ninguém entra ali, tá? E o que que é a hipnose? Hipnose nada mais é que através do foco e concentração você conseguir atravessar esse fator crítico. Você conseguir entrar lá no subconsciente e lá dentro estão as emoções, estão as memórias de longo prazo, né? Lá dentro tem muita coisa lá dentro. Então você acessa diretamente lá dentro e uma vez lá dentro você consegue alterar muita coisa. Por isso que é muito rápido o processo da hipnose, porque não depende do querer muito da pessoa. Né? Você entra lá dentro onde está gravado e lá dentro você altera, né? Faz uma alteração e essa alteração vai mudar o comportamento dessa pessoa. Deixa eu ver o que, que tem mais aqui para nós. Perguntas. É, a Júlia, ela falou que ela acessou muito, foi muito real vidas passadas, né? Até a Júlia fez comigo, Uhum. né? E ela falou que lembrou de muitas vidas e foram muito reais as lembranças, né? Então é uma coisa que a gente, né, já até comentou ali. Qual a diferença da hipnose verbal e não verbal, né? Que seria o Charcot e A hipnose verbal é conversacional, né? A pessoa entra em já transe diz por verbal. algum tipo de técnica e a não verbal é um estímulo sensorial que não precisa falar nada, não precisa fazer nada, pode entrar em transe pelo olhar, pode entrar em transe tocando na testa, pode entrar em transe respirando, pode entrar em transe ouvindo um som, né? Ouvindo um cheiro, enfim. Hipnose cura doenças, Com certeza, cura doenças. né? Nós utilizamos hoje muito a hipnose, inclusive no câncer, né? Tem resultado, é fantástico, né? Sim. Inclusive, eu estou estudando sobre isso, né? Estou estudando muito, porque a gente nunca para de estudar, né? A gente sempre tem novidades, né? Tanto que no nosso curso de hoje teve muitas novidades, né? Que hoje eu posso aplicar lá com a maior segurança, lá na clínica. E eu, assim, eu vejo muito resultado das pessoas que vão lá, né? Que procuram lá por causa de uma depressão, por causa da ansiedade, por causa de vícios, né? Às vezes tem pessoas que têm muitos traumas, que foi abusada, né? Então a gente trabalha muito isso. E você já imaginou você trabalhar com uma pessoa, por exemplo, que teve um abuso lá? Em 3 sessões essa pessoa ela tá Claro, muda a melhor, vida da pessoa. muda a vida. E É uma não coisa que só, fica guardada lá, lá e atrás. não só a questão de trauma, você pode trabalhar a procrastinação, que é aquela pessoa que fica deixando tudo para amanhã, ou aquela pessoa que, eu não sei o que eu faço na minha vida, se caso, se compro uma bicicleta, não tô perdida, o que que eu faço? Não sei se estou na profissão certa, não sei o que tô. A hipnose pode ajudar em tudo isso, a hipnose pode ajudar nos estudos, a hipnose pode acelerar o aprendizado de um novo idioma, a hipnose pode ajudar você a falar em público, tem pessoas que não conseguem, enfim. A hipnose Timidez, tem né? muitas, né, muitas facilidades aí que você pode utilizar, passar no vestibular, um concurso, como que eu consigo, eu leio um livro, não consigo gravar, como que eu faço para entender melhor isso? A hipnose pode ajudar em tudo isso, né? Não só em doença, não só em algo psicossomático, psicológico, mas em tudo isso ainda. Através da hipnose, pode desprogramar crenças limitantes? Com certeza. Com certeza, a hipnose, você trabalha com crenças limitantes, você, né, é uma ferramenta poderosa, né, para eliminar aí crenças limitantes, que hoje é um problema muito grande, e as crenças limitantes, por trás delas, né, a maioria delas tem muitos arquétipos que mantém ali, né, não é nem você, talvez, que criou essa limitação, né, mas vem lá da tua educação, de quando você nem sabia o que você queria para sua vida, já tinha um monte de crencinha limitante que o pai, a mãe colocou. É importante dizer também que quando a criança nasce, né, no sexto mês, aí no quinto para sexto mês, é colocado, né, instalado nessa criança aí todo, né, os problemas, todo o lixo, digamos assim, ela herda da família. É colocado nela como uma proteção para a vida dela. E muitas coisas isso aí ela nem precisaria disso. Então ali tem muita crença limitante já quando ela nasce. O próprio nascimento é o primeiro trauma.
quando tira o bico, quando tira o mamar, quando tira a fralda, tudo isso são traumas que vão se acumulando e um dia isso é cobrado de alguma forma, porque você durante a tua vida sempre vai só acumulando, né? Mais trauminhas. A hipnose pode ser usada para para acabar com o medo de dirigir, sim, Com né? certeza, Já claro. trabalhei bastante, né? Pessoas que tinham medo de dirigir e saíram de lá, até se a pessoa estiver assistindo, ela saiu de lá, de uma sessão de hipnose, lá, né? E saiu dirigindo, ela veio para casa dirigindo, lógico, acompanhada e tudo, Uhum. né? Mas veio dirigindo. Então, né, isso é muito Claro, fácil de claro. se trabalhar. Eu gostaria de saber qual a diferença de acessar uma matriz e a incorporação que acontece nas religiões afrodescendentes. É. Olha só, isso envolve crença, né? Mas, por exemplo, assim, hoje, né? Hoje lá, nós, por estímulos Eu acessei a minha sensoriais, matriz né? hoje. Teve duas, três pessoas ali que, através da hipnose não verbal, acessaram matrizes, né? E isso, por exemplo, numa religião, você vai dizer que incorporou uma entidade, ou use o nome que você quiser, né? Mas isso a gente faz no próprio curso de hipnose e sem ter crença envolvida, sem ter religião, sem ter nada, e tu vai me pedir incorpora alguma coisa, ou não incorpora, eu diria que isso aí é o teu psicológico. Nós falando de hipnose, não de religião, tá? Na hipnose é o teu psicológico acessando essas matrizes e você vai ter um comportamento, né, dependendo da matriz que tu acessa. Tem pessoas que dançam, tem pessoas que elas vão ler mão, tem pessoas que vão querer dar passe, tem pessoas que, enfim, vai ter diversos comportamentos, mas tudo num ambiente controlado, ou seja, né, a gente tem controle total do que está acontecendo aí, porque nós temos acesso a todo o fator psicológico dessa pessoa e a gente sabe o que está acontecendo aí, né, de uma forma bem tranquila. Então, eu não posso entrar aqui em crenças. Você entende que eu não posso dizer que, né, defender uma coisa ou outra. Vamos ficar na hipnose e entender isso dentro da ciência como matriz, arquétipos, enfim. A pessoa não deixa o espírito dela e vem outro. Tá? A pessoa apenas acessa uma matriz e essa matriz é uma programação e ela só executa, ela se torna um ator dessa programação e ela vai executar isso perfeitamente, tá? E aqueles estados fisiológicos, por exemplo, que a pessoa vira o olho, né? É comum você abrir os olhos e o olho tá tudo branco. Aí você diz, meu, a pessoa tá com o olho branco, tá incorporada. Não, essa parte de a pessoa virar o olho, ficar branco, é apenas um estado fisiológico que na hipnose quer dizer para nós que a pessoa está num estado muito profundo. E nesse estado ela não sente mais o corpo dela. Inclusive, é condicionado a esse estado quando se quer fazer uma intervenção cirúrgica, uma anestesia na pessoa, né? O estado fisiológico de virar os olhos, ou o estado da midríase, que é quando a pessoa vidra os olhos, você passa uma luz no olho dela, não tem dilatação nem nada, a pupila não reage, o que acontece? Acontece a midríase. A midríase é quando a pessoa, né, morre, o primeiro quadro que se instala aí é a midríase, né? Então, isso acontece na hipnose, é apenas um estado fisiológico, a pessoa se torcer toda, a pessoa entrar em catarse, a pessoa, né, mudar a fisionomia dela, sair manchas no corpo, enfim, tudo isso Mas isso é linguagem semiótica, tá? tudo Tudo isso acontece porque é um tratamento. Ela está se tratando. acontece que é um tratamento, é uma linguagem semiótica, tá? É bem diferente do que diferente não, é parecido com o que acontece em religiões, mas ali existem muitas sugestões na religião, tá? A religião ali tem muitas sugestões, tem um ritual que é conduzido, que é criado para acontecer aquilo. Na hipnose a gente não cria nada, o que tiver a acontecer vai O que tiver acontecer, de vir, vai ali vai vir. vir, Agora eu né? também posso sugestionar, né? Posso sugestionar. Quando a pessoa entra nesse estado, eu dou uma sugestão, né? E a pessoa vai executar essa sugestão que eu dei, né? Como se fosse um teatro.
tá? E é muito utilizado isso em religiões, por exemplo. Então tu tem que identificar o que de fato está acontecendo, o que é real que está acontecendo e o que de fato é criação psicológica. Ah, mas como que a pessoa vai imitar um demônio, por exemplo, né? Simplesmente porque se ela assistiu um filme de terror alguma vez na vida, se ela assistiu um desenho que aconteceu, se tu assistiu o Exorcista, ou se tu frequentou uma religião que teve algo disso, você registrou isso aí e você simplesmente, o teu psicológico vai imitar isso. Mesmo que isso entrou em você como uma informação sutil e não é uma informação evidente, ou seja, tu não sabia disso, mas existe informação lá, isso a gente chama de informação sutil. Você vai simplesmente aflorar essa informação sutil e você, o teu corpo vai agir dessa maneira. É por aí. Né? Até, não sei, a pessoa que fez a pergunta ali, se ela quiser, né? Provavelmente ela tem experiências também com isso, né? Isso. Da religião, ela até pode falar ali, né? Como trabalha, como que é, né? Na religião, isso. Mas É. nós falamos aqui da hipnose, Da hipnose, da né? hipnose. Da Não, nós não hipnose. entramos em crença, em religião, porque isso é muito particular de cada um. A religião é a nossa maior crença limitante, né? Então, quem falou de crença limitante aí antes, a religião é uma, Né? certo? Vai te Mas limitar algumas coisas. Mas eu posso falar da minha experiência aqui de hoje eu ter acessado a minha matriz. É uma coisa muito gostosa, é uma coisa que você não consegue, eu não consigo explicar, mas se tivesse assim pessoas, por exemplo, ali para mim, eu estava lá no meu estado da minha matriz, eu atenderia aquela pessoa, fazia o que É o que teria que teria que fazer. feito na época, né, que eu acessei essa matriz. E foi muito legal, gente. Foi uma experiência assim Aí extraordinária. as pessoas que são mais místicas, assim, matrizes também podem entender como arquivos acásticos, tá? Também se acessa arquivos acásticos aí através da hipnose, tá? Então, a hipnose, ela falar assim, de hipnose em pouco tempo é algo bem difícil de explicar. Perguntas assim são tão bem inteligentes. Então, até seria interessante talvez você convidar as pessoas, se quiserem, talvez nós podíamos Sim, agendar uma palestra lá presencial, até ficar, podemos fazer algumas demonstrações lá para as pessoas sentirem e verem, né, entenderem melhor a hipnose, conhecerem melhor e ver que muito que você fala de hipnose é mito, né? é. Uma coisa legal aqui que a Etéria falou, nós, se for ficar o dia todo nós vamos estar falando sobre hipnose, É, né? É que a gente gosta muito, a gente vê muito os resultados, né? Então, né, para nós assim seria muito legal essa parte. Quem tem dúvidas, né? Quer ver uma demonstração de hipnose, porque aqui a gente não consegue fazer, né? Até consegue, mas até porque, assim, se nós fizermos uma demonstração aqui, por exemplo, de hipnose não verbal, acessar matrizes, muitas pessoas talvez vão se assustar, muitas pessoas vão pensar que é fingimento. Então, o melhor é você ir lá na prática, você abrir o isso. olho da pessoa, você vê que ela não está fingindo, você vê que a mão dela vai congelar, que é um estado fisiológico. Você vai ver que hoje, inclusive, tinha um colega lá que dava choque, né? Levou um negocinho lá que dava choque na pessoa para ver se ela não estava fingindo despertar e realmente deu um choque e estava anestesiada. Então, você olhar assim, você ir lá, colocar a mão, sentir, tocar, passar pela experiência é totalmente diferente. Eu vi ali que Pra... uma pessoa perguntou quantas sessões para uma É regressão. isso que eu ia falar. Você pode entrar em regressão em 5 minutos. A partir Na de primeira, na primeira sessão, né? 5, 6 minutos depois, você já está imerso numa regressão. É muito fácil e muito rápido. Em regressão que a gente fala, às vezes regressão fala lá de vidas passadas, né? A pessoa entende, vou fazer uma regressão, vou voltar. Gente, regressão, às vezes você volta lá nos teus 2 anos de vida, Volta lá no dias que útero. você nasceu. Então, às Isso. vezes você vê aquela situação, é um trauma que teve lá. O pai falou mais alto com a É, criança que estava com 15 dias e ela
Lá ficou como se fosse um trauma. Ou até mesmo estava no útero, talvez alguém disse, mas não era a hora de ter essa criança ainda. Essa criança ela vai crescer, hoje ela acha que não merece ter as coisas, né? Então é tudo por aí. E também, claro, se não tiver traumas aqui, você tiver sintomas que te incomodam, vai voltando, daí sim é o que chamam de vidas passadas, volta lá, né? É, e Para às onde vezes, precisar. é, e às vezes o trauma, você, primeiro eu vou querer tratar lá. Não, às vezes você trata primeiro a tua vida, desde que você nasceu aqui, para depois você ir lá atrás, É, né? E uma coisa que eu sempre falo, gente, vale muito a pena a pessoa que tem depressão, a pessoa que tem ansiedade, ela fazer hipnose, porque é muito rápido para ela se livrar disso tudo. É rápido. Eu sempre falo, às vezes, lógico, não é também um passo de mágica, né? Tem pessoas que vai sair dali já, né, com resultado. Tem pessoas que a hipnose age em 3 dias, né? Valdecir. Tem pessoas que agem um pouquinho mais. E vai trabalhando uma, duas, três sessões e se livra daquilo, gente. Então, vale a pena investir, né? Não tenho medo da hipnose, porque eu, antes de conhecer a hipnose, eu tinha muito medo mesmo. Tipo, eu não sabia nada da hipnose e tal. Mas quando eu comecei a estudar, comecei a ver os resultados e trabalhar com isso, gente, não tem. A hipnose, ela é maravilhosa, né? E é uma coisa muito natural, que a gente pode fazer nós né? mesmos, né? Tem muita gente que faz auto-hipnose, né? Lá, quando nós a gente começar a reunir as pessoas para tirar bastante dúvidas, né? A gente vai ensinar como fazer uma auto-hipnose, Isso. né? E a pessoa, às vezes, ela não quer ir lá na clínica se tratar, Isso, né? ela pode fazer e se tratar, você pode entrar em regressão você mesmo, na sua casa, pela auto-hipnose. É seguro, com certeza absoluta, é muito seguro, tá? E quem quiser também aí aprender hipnose também, você pode aprender hipnose, você pode ser um hipnoterapeuta se você quiser, ter uma profissão, enfim, cada um, né? Sim, tem muita gente, assim, eu lembro da época que nós fizemos o curso, lógico que teve muitas pessoas que foram para se tratar, né, ter um conhecimento maior da hipnose, mas Curiosidade também. curiosidade, tem muita gente que vai por curiosidade, né, e tem muita gente que vai lá realmente, né, eu sempre falo que a hipnose, como ela é foco e concentração, né, a pessoa tem que ir lá decidida mesmo a tirar tudo aquilo, né? E aceitar a sugestão, porque hipnose é sugestão, né? Então, eu não sei se tem mais alguma pergunta, né? Senão nós vamos ficar aqui até amanhã É isso aí. falando. Gente, e se eu não falei de todos aí, a gente vai respondendo. Pode mandar para nós aí no privado, se tem, né? A gente vai responder todo mundo, sem problema nenhum. Isso aí então. Não sei se né, ficou bem explicado, mas a gente vai fazer mais vezes, né? Hoje, graças às tecnologias, nós podemos conversar, né? Pode. Eu aproveitei essa oportunidade, né, do Valdecir estar aqui, né, do profissional estar aqui para estar tirando todas as dúvidas assim que as pessoas têm, né? Gente, muito obrigada, né, por estar nos assistindo e, né, nos ajudando aí com. E na próxima nós vamos divulgando aí, né? E quem quiser realmente fazer cursos, né, tirar, vão lá, me mandem mensagem que nós vamos fazer lá na clínica mesmo, né? Eu tenho um Pode espaço fazer. legal. Se alguém também quiser conhecer mais, tem o meu site ali, daí tem o meu canal no YouTube, eu tenho áudios terapêuticos lá que você pode entrar, ouvir para ver o que vai acontecer com você, o que você vai sentir também, né? É hipnosefácil.com.br. Entra lá, daí vai ter todas as redes sociais lá, enfim, tem muitos vídeos, tem aulas gratuitas, inclusive no YouTube aí no meu canal aí, né? Ou pode agendar uma palestra e lá a gente conversa aí, vê pessoalmente também, né? Amanhã nós vamos passar o dia inteiro lá, né? Né?
Isso pegando aí. mais É, conhecimentos, né? A clínica a Renascer, para quem não conhece, né? Ela está situada em frente à farmácia Santa Terezinha, porque é uma referência que todo mundo, né? Eu atendo ali, no terceiro andar, na sala 301, no ICC, né? Rua Matos Costa. E pode me mandar mensagem que eu sempre estou atenta, a não ser a hora que eu estou atendendo, né? Que eu não consigo responder, mas sempre eu estou respondendo, né? Tem aí o Facebook da clínica, tem, né? Então podem acessar lá. Se quiser só ter a informação da hipnose, vai, diz, ó, Claudinei, eu quero ir aí, eu quero entender melhor, né? Sobe lá, eu vou estar lá, né? Para atender vocês. é isso aí. Gente, obrigada, né? E até a nossa próxima live, Isso né, aí. professor? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Um lugar para salvar o vídeo. Agora, Você deseja salvar ou escolher? salvar? Mas aonde? Onde que apareceu ele? Escolher se salvar. Cancela. Cancela. Ele deve ter um link em algum lugar. Só registro evento. Caraca. A gente tá vendo se a gente consegue Peraí, tá ao salvar vivo, esse tem que evento. encerrar.